No dia 24 de fevereiro de 2022, após declarar as regiões de Donetsk e Luhansk como independentes, a Rússia lançou uma invasão em larga escala na Ucrânia. Essa é a maior guerra convencional na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Porém, diferente de outros movimentos militares do presidente russo Vladimir Putin, como feito na Chechênia, Geórgia e Crimeia, a invasão total da Ucrânia tem se mostrado um grande erro, pois está gerando fortalecimento da OTAN, repulsa da comunidade internacional, diversas sanções à Rússia e a resistência do povo ucraniano, que tem resistido pesadamente às investidas russas. Além disso, agora essa invasão pode custar caro para a economia russa, e consequências que podem acabar afetando toda a estrutura financeira do país. E nesse vídeo, vamos entender por que a invasão da Rússia na Ucrânia pode ter sido o maior erro da história do país, e as possíveis consequências para um futuro próximo. Para entender o erro russo, precisamos olhar para a ascensão ao poder de Vladimir Putin, em 1999, onde a Rússia vivia um cenário caótico, sofrendo uma hiperinflação desde o início dos anos 90, um alto desemprego de 13%, além da crescente desigualdade social e o alto endividamento público, de 143% do PIB russo na época, devido aos empréstimos com o FMI. Nesse contexto, a Rússia obteve um rápido crescimento econômico no início do século XXI, impulsionado pelo boom das commodities na época, levando milhares de pessoas à classe média, controlando a inflação e o país caminhando para um cenário de estabilidade e de otimismo econômico. Contudo, agora esse cenário otimista ficou no passado, pois o temor entre os russos é de que aqueles dias de caos e instabilidade podem voltar com a invasão da Ucrânia. As relações russas com a Ucrânia são extremamente hostis, desde a queda do presidente ucraniano pró-Rússia, Viktor Yanukovych, em 2014. Desde então, a Ucrânia tem se aproximado mais do Ocidente, expressando abertamente a vontade de se juntar à União Europeia e à OTAN. E para Putin, essa aproximação significa uma ameaça à segurança da Rússia, citando a contínua ampliação da OTAN para o leste europeu após o fim da União Soviética. E essa invasão da Ucrânia não é uma novidade para o líder russo, já que havia feito o mesmo com a Geórgia em 2008 e a antiga região ucraniana da Crimeia em 2014. Porém, agora estamos falando de um conflito entre as duas maiores nações da Europa em termos territoriais. Além disso, Putin subestimou fortemente a capacidade de união do povo ucraniano, que tem mostrado uma resistência acima do esperado. Sendo assim, existe a possibilidade desse conflito se estender por algum tempo, o que seria muito negativo para a Rússia, devido aos altos gastos militares. Outro ponto é que esse cenário pode desgastar Putin politicamente, pois enquanto a Ucrânia e seu presidente, Volodymyr Zelensky, tem recebido admiração e aclamação mundial, a Rússia atinge um status de vilã internacional, com protestos no país, condenação da comunidade internacional, diversas personalidades russas pedindo paz, além dos oligarcas russos, que controlam a economia russa e podem ter suas fortunas fortemente afetadas com as sanções do Ocidente. E para piorar a situação do país, até mesmo seu suposto maior aliado, a China, não apoia a invasão russa, pois sabe que isso poderia afetar ainda mais as suas relações com os grandes parceiros comerciais do Ocidente. Além do fato de que um pilar histórico da política chinesa é respeitar a integridade territorial dos países. E se um dos objetivos de Putin era manter a influência da OTAN longe da Ucrânia, essa intenção já é um desastre, pois além de uma grande disposição de armas, munições e mísseis disponibilizados para ajudar a Ucrânia, a aliança também está fortalecendo sua presença militar no leste europeu, enviando mais de 7.000 soldados para a região. Além disso, Putin fortaleceu muito a OTAN, pois com a invasão da Ucrânia e a mensagem de que os membros da Aliança Atlântica só irão agir militarmente em caso de invasão de outros membros da aliança, países como Suécia e Finlândia podem querer garantias de segurança se juntando à aliança militar. E mesmo que eles não se tornem membros devido à ameaça da Rússia, já estão fortalecendo suas relações nos últimos anos, devido à constante posição agressiva de Putin, algo que só deve se intensificar agora.
Outro fator é que as ações de Putin uniram o Ocidente da maneira mais forte desde a Segunda Guerra Mundial, com países historicamente neutros como Suécia e Suíça quebrando sua neutralidade e anunciando sanções contra Moscou. Desde o fim da Guerra Fria, existiu uma forte opinião pública que a Organização do Tratado do Atlântico Norte, criada em 1949, não deveria mais existir. Nos últimos anos, inclusive, a aliança estava muito enfraquecida, com líderes políticos como o presidente francês Emmanuel Macron, citando em 2019, que o que estavam vivendo na época era a morte cerebral da OTAN, após o crescente isolamento americano com a eleição de Donald Trump, que criticou a aliança diversas vezes, chamando-a de obsoleta e pedindo repetidamente que os outros membros pagassem mais para reforçar suas próprias forças armadas. E hoje, apenas 10 dos 30 países membros da OTAN cumprem as metas de gastos de 2% do PIB em defesa anualmente. E na época, Trump ameaçou que em um eventual ataque dessas nações, os Estados Unidos poderiam não apoiá-los, algo que iria de encontro com o artigo 5 da aliança, que afirma que qualquer ataque a um dos membros será considerado um ataque a todos os membros. Todavia, o ataque russo representa o início de uma grande corrida armamentista no leste europeu, uma corrida que claramente a Rússia não pode ganhar, pois apesar de seu forte poderio militar, está disputando com economias muito mais ricas e com mais acesso a tecnologias modernas. A ameaça de uma guerra ainda maior já está fazendo com que países aumentem os gastos militares, como a Polônia, que pretende dobrar o número de soldados na ativa de 150 mil para 300 mil soldados, e a Alemanha, onde o chanceler Olaf Scholz já anunciou que o país será mais um a bater a meta da OTAN e destinar 2% do seu PIB para fins militares. Além das questões militares e geopolíticas, surge a questão econômica, pois a Rússia também não esperava uma reação global tão coordenada como está ocorrendo. É necessário lembrar que as sanções contra a Rússia se iniciaram após a invasão da Crimeia em 2014. Essas sanções e a queda no preço do petróleo foram os principais motivos pelo mau desempenho da economia russa desde então, crescendo em média apenas 0,8% ao ano, além de investimentos diretos caindo pela metade e o valor do rublo russo caindo 78% em relação ao dólar. E para piorar a situação, agora as sanções são muito mais amplas e já estão afetando a economia russa de maneira profunda, com o rublo caindo 25% desde o início da invasão à Ucrânia, além do fechamento do mercado de ações em Moscou e o Banco Central russo tendo que elevar as taxas de juros de 9,5% para 20%, para evitar um colapso ainda maior da moeda, o que está fazendo a população russa tentar sacar suas reservas, com longas filas nos bancos, algo que está fragilizando absurdamente o sistema bancário do país. Além disso, alguns bancos russos foram excluídos do principal sistema de pagamento internacional, conhecido como SWIFT, que permite o pagamento e transferência de recursos entre empresas de mais de 200 países, padronizando as informações financeiras. E por mais que a Rússia tenha um sistema alternativo, conhecido como SPFS, o sistema global SWIFT continua sendo o sistema mais influente de transações financeiras. E os efeitos dessa exclusão tendem a ser muito fortes para a Rússia, principalmente em um curto prazo, pois desde quando o Irã foi expulso do SWIFT em 2014, o país perdeu 70% dos investimentos estrangeiros, metade de suas receitas de exportação de petróleo e 30% do comércio exterior. Além do mais, talvez a sanção que mais afete a economia russa seja a do congelamento de ativos do Banco Central da Rússia, restringindo a capacidade do país de acessar suas reservas de mais de 630 bilhões de dólares no exterior, o que impedirá o país de conter essa desvalorização do rublo e ameaçando uma grande crise financeira na nação. Com isso, essas sanções podem fazer a Rússia perder o seu maior ativo para uso político, que seria o gás natural. Atualmente, a Rússia fornece cerca de 1/3 do gás natural da Europa, muito usado para aquecimento. E nesse momento, os Estados Unidos estão buscando alternativas para os países europeus substituírem o gás russo, como o Catar e o Japão,
além de prover o seu próprio gás natural. Porém, o ministro da Energia do Catar, Saad Al-Kaabi, indicou que não é possível substituir totalmente, pois o volume de gás que a Europa necessita não pode ser substituído sem interromper o fornecimento a outras partes do mundo. A Alemanha, que é o país mais resistente a essas sanções devido à dependência de quase 50% do gás russo, também decidiu suspender a aprovação final do Nord Stream 2, o gasoduto de 10 bilhões de euros que se estende por 1.200 quilômetros e iria transportar o gás natural da Rússia para a Alemanha através do Mar Báltico. Também vale mencionar que diversos países europeus estão buscando a energia nuclear como alternativa, com o projeto da Polônia para construir sua primeira usina nuclear, além dos planos de expansão da França e da Finlândia, por exemplo. E caso os países europeus consigam diminuir essa dependência em um médio prazo, o efeito da economia russa tende a ser devastador, já que o petróleo e o gás correspondem hoje a 2/3 das exportações russas e a metade do orçamento federal. Portanto, o ataque da Rússia à Ucrânia fez o país se colocar em uma posição de páreo econômico mundial, uma imagem que pode demorar anos para se recuperar frente ao mundo. Se a ideia de Vladimir Putin era fortalecer seu legado, os efeitos até o momento parecem indicar uma Rússia cada vez mais pobre e isolada. Sendo assim, é necessário aguardar os próximos capítulos para ver o desfecho desse conflito, pois com a inflexibilidade russa para acordos de paz e o possível colapso da economia russa, Putin tende a ficar ainda mais imprevisível. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal. Além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.